Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, meu irmão. Boa tarde e boa noite. Quando Jesus verteu o seu sangue na cruz, você estava lá? Se você é cristão, como eu sou cristão, nós estávamos lá. Nós estávamos lá representando simbolicamente o nosso pecado, a nossa natureza pecaminosa. E estávamos vendo o Filho de Deus verter o seu sangue precioso em nosso favor, para a nossa redenção, para a nossa reconciliação com Deus e para nós ganharmos a vida eterna. O sangue remidor de Jesus não é um ponto de vista de homens. Jamais foi estabelecido por homens, mas desde a própria eternidade. Temos as palavras do próprio Jesus e temos as palavras dos apóstolos e faremos algumas considerações sobre o sacrifício no Antigo Testamento em um breve vídeo. O que diz Apocalipse? Vamos até o livro de Apocalipse, capítulo 12. A partir do versículo 10. Quando Miguel e os outros anjos expulsaram Satanás definitivamente das regiões celestiais, houve um brado de vitória. Agora veio a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante de nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Venceram por causa do sangue do Cordeiro. Venceram por causa do sangue do Cordeiro de Deus, imolado desde antes da fundação do mundo. Verdade do anjo do Senhor para o apóstolo João. Verdade ou mentira? Algo para ser dito e também incorporado ao nosso entendimento, ou como fazem muitos, rejeitando e até escarnecendo o sangue do Cordeiro perfeito. Vamos ver o que diz o apóstolo João na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 7. O apóstolo dileto de Jesus, para citarmos apenas umas poucas referências. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Segunda referência que mostra o sangue remidor de Jesus. Não fala de ensinamentos, nem conhecimento, nem virtude humana. Coisas que são para o aperfeiçoamento do homem e da mulher, mas não para a salvação. Você vê como é que se prega muita heresia por aí, citando o nome de Jesus. E estão pecando gravemente contra o Filho de Deus. Vamos ver o que diz Pedro. Em 1 Pedro, também capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, dos versículos 18 a 20. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, e que herdastes de vossos pais por tradição, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo,
conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim do tempo por amor de vós. Outra referência do apóstolo Pedro. Isso é ponto de vista de homens? Não. Esses homens estão, no caso referindo o que foi ensinado por Jesus aos seus discípulos, mas que foi estabelecido antes da fundação do mundo por amor de nós, por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então dizer que o sangue de Jesus é uma questão de ponto de vista humano é uma das maiores mentiras pregadas na face da terra. Questionar o sangue remidor de Jesus é uma das maiores blasfêmias contra a obra redentora de Jesus. Isso é cristianismo. Por isso a palavra de Deus incomoda, e ela está presente no mundo justamente para incomodar, não para acariciar corações rebeldes, mas para nos levar ao entendimento da verdade, não de uma verdade que vem do coração de homens, mas da verdade que vem desde antes da fundação do mundo, na presciência de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Mais uma referenciazinha só do apóstolo Paulo na epístola aos Efésios, no capítulo 1, versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante eles e em amor. Muito bem. E no versículo 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. O sangue de Jesus, o sangue remidor, não é para ser manipulado por homens ou mulheres, sob nenhum pretexto. E o fato desse sangue remidor ter sido estabelecido antes da fundação do mundo, mente todo homem, mulher, filosofia ou doutrina que diz que o sangue remidor de Jesus é ponto de vista humano. Não é. Não é ponto de vista humano nem a favor nem contra, porque não havia homem na face da terra quando esse princípio do sangue remidor foi estabelecido por Deus. Por isso a palavra de Deus muitas vezes assusta as pessoas e as pessoas não pregam a verdade. Então o sangue remidor de Jesus é uma questão de ponto de vista doutrinário, nada mais absurdo e constrangedor alguém dizer isso. O sangue remidor de Jesus foi estabelecido por 3 espíritos puros e soberanos antes da fundação do mundo. E não são homens de 2, 4, 10 séculos que, no caso, estabeleceram isso. O sangue remidor de Jesus é uma grande verdade. Aqueles sacrifícios que estão relatados no livro de Levítico, por ordem de Deus, eles anulavam os pecados, eram animaizinhos tenros, pequenos e também inocentes, cujo sangue era vertido devido ao pecado de homens. E o homem pecador, no Antigo Testamento, realmente arrependido do seu pecado e que tinha a crença em um Redentor, e esse Redentor seria Jesus, na promessa, como está em Deuteronômio 18. Esse homem levava o seu cordeiro e juntamente com o sacerdote, o animalzinho era imolado. E esse ato era um ato triste, era um ato constrangedor, sim,
porque estava sendo tirada a vida de uma criatura tenra, de uma criatura dócil e de uma criatura inocente. Nós podemos confirmar isso em todo o livro de Levítico. E será que esses pecados eram anulados por esse sacrifício? Moisés diz que sim. Em Levítico capítulo 4, versículos 20, 26, 31, Moisés diz que esses pecados eram perdoados. Mas na epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículo 4, diz que não. Estamos frente a uma contradição? Estamos frente a um dos problemas que a Bíblia traz? Não. Estamos perante a mesma verdade vista de um prisma diferente. É uma contradição aparente, é um chamado antinomismo. Vamos ao livro de Levítico, capítulo 4. Vamos escolher apenas uma das passagens. Levítico 4, versículo 20. E fará a este novilho como fez ao novilho da oferta pelo pecado. Assim lhe fará, e o sacerdote por eles fará expiação, e eles serão perdoados. Eles serão perdoados. Moisés diz que sim. Mas em Hebreus, capítulo 10, versículo 4, está escrito: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Não há contradição aqui. Esses sacrifícios do Antigo Testamento prefiguravam a promessa de um Messias, a promessa de um Redentor, a promessa de um resgatador, de um homem enviado por Deus à terra. Jesus Cristo estava representado nesses sacrifícios do Antigo Testamento, porque o Espírito Santo de Deus estava presente no Antigo Testamento, de modo pontual, e em situações como essa, analisando o coração e o espírito do homem, para ver a natureza do seu sentimento, se havia realmente um arrependimento e uma contrição do seu espírito durante esse sacrifício. Porque realmente derramar o sangue de um cordeiro inocente é realmente uma coisa constrangedora. E esse constrangimento é para que o homem sentisse o peso do seu pecado. E esse animalzinho prefigurava Jesus. Então, quando diz em Hebreus 10, capítulo 10, versículo 4, é impossível que o sangue de touros e de bode remova os pecados, é verdade, porque o simples sacrifício não fazia isso. Mas a intenção do homem ao fazer esse sacrifício, na certeza, na fé legítima de um Salvador, na promessa de Deus, como foi feita a Moisés em Deuteronômio 18, esses pecados eram perdoados na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, foi um crédito. É como passar um cheque hoje e pedir que ele seja descontado daqui a 40 dias. Os homens que faziam isso, crendo realmente em um Messias prometido por Deus no tempo de Moisés, e tinham realmente arrependimento de seu pecado, eles eram perdoados desse pecado em Cristo. Então, o que Moisés diz é verdade e coincide com o que nós vamos ler em Hebreus capítulo 10, versículo 10. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Cristo, uma vez por todas, uma vez para sempre. Jesus, uma única vez, ofereceu-se em holocausto perfeito.
e muitos ainda são salvos. E aqueles homens que faziam os sacrifícios no Antigo Testamento, muitos foram salvos na promessa de um Messias, na promessa de um Redentor. Então não eram sacrifícios sem nenhuma intenção. Mas como hoje também muitas pessoas passam pelo batismo das águas e não fazem com a devida contrição, também muitos daqueles sacrifícios não eram válidos, nem na época, nem sequer no futuro. Ainda mais quando começaram a oferecer animais defeituosos, animais fora dos critérios estabelecidos por Deus. Isso é para ser racionalizado, isso é para ser entendido e aceito, ou então rejeitado. É dado ao homem esse arbítrio. Rejeitar as verdades de Deus, ou então incorporá-la no seu entendimento. Não há contradição, então. E o que nós lemos em Hebreus 10:10 se confirma em Hebreus 9:28. Assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. O sangue remidor de Jesus é uma verdade absoluta, não é um ponto de vista humano. Nós vimos aqui que foi estabelecido antes da fundação do mundo, portanto, sem a sabedoria e sem o entendimento e sem a corrupção do gênero humano. É algo estabelecido por 3 espíritos puros e soberanos. O sangue remidor de Jesus é a base do cristianismo. Aonde se falar em cristianismo e não se falar ou não se adotar o sangue remidor de Jesus, não existe cristianismo nesse ambiente. Tem muita gente mentindo e endossando essa mentira. Para que haja o caráter cristão, você tem que confessar que Jesus verteu o seu sangue, sendo ele um cordeiro manso e um cordeiro perfeito e um cordeiro inocente em favor de nós. E que nós é que devíamos estar presos no madeiro, e não ele. Mas ele fez isso por amor de nós. Assim, nós não somos salvos pelos ensinamentos de Jesus. Podemos ser aprimorados pelos ensinamentos de Jesus, pelas boas obras, e para isso não precisa ser cristão. Mas para ser cristão é preciso observar o sacrifício perfeito que Jesus Cristo fez na cruz em favor de nós. E se você é um homem ou mulher cristão, e se perguntarem a você estava lá quando ele estava sendo escarnecido e estava sendo sacrificado? Você estava lá olhando sem fazer nada? Sim, estava. Eu estava lá. Eu estava lá. Eu estava presente com o meu pecado e a minha incapacidade de reconciliar-me com Deus, a não ser mediante aquele sangue precioso e sangue remidor. Assim, num vídeo muito breve, nós falamos alguma coisa sobre o sangue remidor de Jesus, uma verdade absoluta de Deus nas Escrituras para todo homem e mulher de boa consciência. Agora, há quem rejeite. Jesus vai aceitar que a pessoa aceite ou não aceite, mas também haverá colheita de bons frutos e de maus frutos. Rejeitar o sangue remidor de Jesus é lutar contra a sua obra redentora. E esse que faz isso nada tem a ver com Jesus e nenhuma autoridade tem no céu ou na terra para falar nada
sobre o Filho de Deus. Que todos nós incorporemos isso em nosso entendimento. Desenvolvamos esse assunto ao nosso critério, ao critério de cada um. E que Deus abençoe você, em nome de Jesus. E não se deixe enganar pela deturpação da obra redentora de Jesus, coisa que é muito comum em nosso país. Muita gente organizada e sistematizada tentando ocultar essa verdade, o sangue remidor que nos traz a salvação. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.